Vanessa, eu ainda não consigo ver metade da sua câmera. Isso só acontece pra mim? Eu só tô vendo metade do rosto pra cá. Eu vejo tudo. Eu também vejo tudo. Deixa eu ver se há algum Isso. problema aqui meu, que Clica eu na não tô imagem conseguindo dela, ver. lá em cima, nos três pontinhos, clica em fixar, aí vai centralizar a tela dela. Aí você tem que clicar em expandir depois. Eu botei no modo horizontal, que aí eu melhorou um pouquinho. Ah, pronto. Pode começar, Vanessa, pergunta. Olá a todos, gente. Novamente, boa tarde a todos e obrigado pela participação, pela presença. Vamos dar início à apresentação com o tema da pesquisa, né? A língua brasileira de sinais, com o ensino bilíngue de astronomia. Bom, tive dois orientadores, duas orientadoras, as professoras Viviane e também a professora Fernanda. Dando início, né, temos aqui uma citação muito importante, que é a forma exata como nós podemos trazer a clareza, né? Não tem na língua de sinais, ainda não há na língua de sinais, de forma tão clara na sociedade, já organizada de uma forma a surpreender todos os vocábulos da área, pelo fato de já ser em maior uso utilizado pela língua dos ouvintes. A língua de sinais, ela inicia-se agora uma grande valorização e evolução. Ela representa uma grande valorização do conhecimento de mundo, sobretudo dando a valorização à identidade cultural surda. Essa autora, né, tem aqui o seu sinal, é a Gessé. Bom, iniciando. Iniciando, né? Temos através do tempo, né, várias mudanças ocorreram que ocorreram na vida do surdo, né? Anteriormente, nós tivemos seguindo um caminho mas que foi bastante oposto mediante a utilização da língua de sinais. Foi através de muita luta, né, bastante movimentação, onde nós conseguimos primeiro o método o primeiro método a partir apenas de leitura labial, né, orofacial, e a partir daí nós tivemos criações de decretos que foram mudando a perspectiva de educação dos surdos, né? Começamos pela educação apenas para leitura labial, depois comunicação total, e agora temos a lei que fazia também a utilização, e agora nós temos a lei que faz a utilização da língua de sinais e da língua portuguesa de uma forma bilíngue, respeitando assim essa educação bilíngue, respeitando a Libras, a língua de sinais, como primeira língua do surdo. Bom, tem tem alguns pontos negativos, sim, né, em relação a alguns atrasos. Por exemplo, por conta da pandemia, né, não houve censo
não houve, por conta da pandemia, né, houve atraso, não houve a divulgação, né, a publicação do censo, e por conta disso a gente acaba utilizando ainda o censo do IBGE de 2010, por isso que não houve ainda essa atualização no censo. Esse período, né, etário representado está entre nas faixas dos surdos do Brasil, entre 15 a 24 anos de idade, somente apenas 3% tem a formação superior completa, o ensino superior completo. E dos surdos acima de 25%, os surdos acima de 25 anos, apenas 11% tem o ensino superior. Isso mostra o tamanho da defasagem, de como os surdos estão subrepresentados no sistema superior de ensino. Na verdade, nós temos sim, né, várias leis possibilitando, né, leis que foram, através do tempo, sendo voltadas para o melhor, para a melhoria da comunidade surda, as leis de acessibilidade, lei de inclusão, nós tivemos sim. Também a LDB, né, que é a lei brasileira. E o ensino, que mostra o ensino de inclusão e acessibilidade. Posteriormente, em 2002, foi criada a Lei de Libras, dando a Libras, né, o respeito, a equidade em relação à língua perante o povo surdo, a língua de uso do povo surdo, garantindo segurança linguística ao grupo surdo, né, à comunidade surda. Posteriormente, né, em 2005, tivemos o decreto ele que explicita e regulamenta a lei de Libras, né, também colocando a Libras como disciplina obrigatória no currículo superior dos cursos de fonoaudiologia e outras licenciaturas, mostrando assim a importância da língua de sinais para os futuros professores, né? Então entrou isso no currículo. Também a utilização de intérprete, regulamentação da profissão de intérprete. Isso no ano de 2010, onde iniciou essa lei da regulamentação da profissão de intérprete no ano de 2010. Bom, por isso nós podemos ver um pouco da trajetória da linha do tempo, né, de acessibilidade do surdo no país, com essa pequena demonstração de datas em relação às leis. Bom, iniciando mais especificamente na área de ciência, né, nós observamos a importância de compreender de forma clara os conceitos científicos. A pandemia, ela teve bastante informações falsas sendo divulgadas, né, bastante fake news em relação à ciência. E com isso a gente percebe o quanto a ciência em si foi desvalorizada nesse período. Muitas pessoas, né, não compreendem conceitos científicos, não compreendem, não adquiriram como uma linguagem científica para si a importância das ciências e acaba trazendo, ficando à parte, ignorando conceitos científicos. Pois bem, bastante importante
importante no letramento científico, é bastante importante o letramento científico, porque a partir daí o indivíduo vai conseguir ter a aquisição de conceitos esses claros e que vão trazer à luz a ciência. E conceitos que são conceitos naturais, conceitos científicos que são conceitos naturais. Bom, no YouTube, o YouTube ele ajuda bastante a fomentar a aquisição desses conceitos de ciência. E mostrando o quão é importante, né? Ajuda na aquisição de conhecimentos científicos, plataformas essas como o YouTube. Onde a gente pode pegar vários conceitos, palavras e assim fazer essa aquisição. Morfologicamente falando, né, palavras com novos conceitos e significados podem ser adquiridos. Na astronomia, e a astronomia, ela também encontra alguns percalços. Nós temos alguns percalços em relação à criação de Terra plana? Ah, perfeito. A respeito de pessoas que seguem vou chamar de corrente só para não ser tão a parte, né, a corrente de terraplanismo. E que esse percalço, né, de pessoas como ainda hoje, em 2022, a gente precisa voltar a enxugar gelo, né? Voltar ao básico do conhecimento a respeito de falar que a Terra é um globo e não um plano, que o terraplanismo em si, né, não faz muito sentido e já foi refutado há deveras tempos atrás. Então, realmente, a gente percebe o quão trabalhoso é esse caminho de mostrar. E falando nisso, se faz necessário muito a criação, né, e divulgação desse glossário específico da área. Porque com a língua a gente vai conseguir representar os conceitos científicos. E isso de forma clara. O indivíduo vai conseguir adquirir ali o significado de uma forma clara se ele tiver os conceitos bem trabalhados com esses sinais. E para isso se faz muito importante o quê? Respeitar a cultura surda. É importante respeitar a cultura surda e o seu modo de aquisição, né, que é a aquisição visual. O básico, né, o primeiro passo, o mais importante para a divulgação científica é divulgá-la de uma forma que o surdo tenha propriedade, ou seja, através de sua própria língua. Temos aqui um exemplo, onde a gente sempre fala sobre igualdade, que tem uma certa diferença de conceito. A igualdade por si só, ela não respeita, ela não vê, ela não prioriza a diferença de cada um. Cada pessoa ela tem uma especificidade, uma característica própria, única, aquele indivíduo. Aqui no exemplo nós temos, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa bastante alta, uma pessoa de uma estatura dita normal, uma criança. Todas elas estão de posse de bicicleta, mas elas não têm de igual modo condição de usá-las. Como nós podemos ver na imagem, os 4 teriam a bicicleta, mas não teriam de igual modo chances de utilizá-la, porque não está respeitando as características individuais de cada um. É daí aonde entra esse conceito de equidade, que é onde, além de nós darmos os mesmos itens a todos, mas a gente promove que esse item seja feito adaptado de acordo com as características deste ser que vai utilizá-lo.
desse indivíduo que vai utilizá-lo. Aí sim nós conseguimos realmente promover a inclusão, a equidade, onde cada um vai estar com aquilo de acordo com as suas características preconizadas. Bom, em questão ao nosso referencial teórico, nós temos alguns autores. A autora Magda, este aqui é o sinal dela, onde ela explica as diferenças entre letramento e alfabetização. A alfabetização, ela de uma forma simples, é meio que o processo mecânico da aquisição das palavras, da aquisição da compreensão ali do texto, onde a criança, né, o indivíduo vai aprender a identificar o código e escrever o código. Já no letramento, a diferença é que, além de compreender esse código, ela vai conseguir trabalhar o código, compreender de uma forma melhor a percepção com aquilo que foi utilizado, e não apenas a forma mecânica de leitura e escrita, mas sim de compreensão do que foi lido e do que foi escrito. Aí nós entramos no letramento científico. Porque o conhecimento linguístico da Libras, a linguística da Libras, como que nós podemos utilizá-las para poder fazer essa divulgação científica de conhecimentos? O letramento científico é importante aí. Temos dois caminhos que são bastante importantes. O primeiro é a descrição imagética, onde a gente pode se aproveitar das características da forma, quanto à forma, quanto ao tamanho, quanto à localização, o movimento, até mesmo a incorporação vibracional. Nós conseguimos utilizar todos esses elementos, esse exemplo da boca como vibração vibracional, e todos esses elementos a gente consegue incorporar eles na Libras como objetos para poder fazer alguma apresentação do tema a ser disposto. E o segundo são os parâmetros da Libras. Com esses parâmetros, né, são importantes para poder mostrar a criação de sinais, mostrar sinais específicos que são distantes, né, do sentido icônico da palavra, são sinais mais abstratos, também em relação a clima. Todos esses detalhes são possíveis de mostrar, são possíveis de ser articulados em língua de sinais. E fazendo essa aglutinação quanto à forma, né, a descrição imagética, as transferências, os parâmetros, com tudo isso, dando essa base, a gente consegue fazer o letramento visual, o letramento científico visual, onde através da visualidade e da espacialidade a gente consegue entregar ao surdo os conhecimentos necessários para as bases científicas. Uma escolha bastante importante, né, e também pode ser utilizada como apoio, é a escrita de sinais, o Sign Writing, que ele ajuda, mas ele ainda não é o método ainda perfeito para o letramento científico, mas é o caminho para a notação. Para a divulgação científica, não é necessário, não precisa somente vídeo. O vídeo ele é muito importante, mas escrever os sinais também tem seus pontos positivos. A diferença é como escrevê-lo, como descrever um sinal. Aí entra a escrita de sinais.
A metodologia foi questionário, onde nós dividimos os conceitos, então, né? Da astronomia, também o dicionário online, e perdi o nome, Vanessa, você pode repetir? No site da NASA, também o dicionário, o site da NASA, o livro Descobrindo o Universo, o livro Cosmos e também o dicionário da Universidade de São Paulo, da Unesp. E foram bastante pesquisas relacionando os conceitos. Isso tudo de forma básica, onde nós fomos pesquisando esses conceitos, fazendo a aglutinação dos mesmos, né, para posteriormente poder fazer esse compilado. E a partir daí começamos a pesquisa dos sinais em Libras, voltados para a área de astrologia, né? E tivemos 4 dos principais: o dicionário online Split the Sing, correto, perdão pelo inglês falho, gente. Também vídeos da TVINES relacionados ao tema de astronomia, como fonte de dados. O canal no YouTube Astronomia em Libras, também muito importante, onde surdos fazem pesquisas relacionadas ao tema de astronomia. E, por último, mas tão importante quanto, o aplicativo HandTalking, pelo conta da facilidade de pesquisa nele, né? Ok. Acho que queres, você tá no mudo. Kelly, nós não estamos te ouvindo. Vamos só aguardar mais um minutinho, gente, que houve um probleminha com a conexão da outra intérprete, da Kelly. Agora me ouvem? Perfeito, Kelly. Desculpa aí. Então, vamos lá. Depois nós fomos encontrando ali, verificando, né, alguns sinais, respeitando as características.
vendo os objetivos, o que combinava, o que não combinava, o significado, né? Vendo esses conceitos em relação a cada um dos sinais. Então, fizemos então uma proposta, né? Uma proposta de correção ou neologismo, né? Criação de novos sinais. Observando aqueles sinais que já existiam, fomos anotando, registrando ali e utilizamos o SciWrite como registro. Começamos então a organizar e preparar o nosso material, criando, né, novos materiais didáticos, produzindo esses materiais. Começamos então ver, né, nas redes sociais, utilizar essa rede para divulgar também esse material. Então, essa criação também nós fomos vendo ali alguns sinais próprios, né, que usavam imagem para padronizar, usando as redes sociais e o card, né, padronizado, fomos registrando ali. Então, utilizamos o YouTube, o Instagram, as redes como um meio de divulgação. Então, encontramos alguns resultados, né, alguns conceitos aqui que nós vamos apresentar. Temos 55 conceitos básicos que nós podemos relacionar aqui, que vocês podem perceber nessa coluna. Mas não temos, assim, tudo isso registrado, tudo no dicionário, não. Ainda falta esses registros, essas criações. Por exemplo, observando aqui, né, esse planeta, Júpiter. Esse é um exemplo que nós temos, né? Se a gente, na internet, a gente encontra esse sinal. Mas precisamos ver as especificidades, os detalhes, explicamos cada coisa relacionada a esse planeta, por exemplo. Você pode ver aqui que nós colocamos, mas olhando assim, em livros, em materiais, a gente tem dificuldade para encontrar muitos materiais, por exemplo, na internet nós encontramos em inglês. Alguns materiais a gente consegue encontrar em inglês, mas não são tantas opções assim. Então, olha só, a gente pode observar que para cadastrar e registrar, por exemplo, essas informações em dicionários. Por exemplo, só fala onde está localizado. Só diz a localização do planeta. Não tem tantas informações. Então, a gente não encontra muitas informações em relação a isso. Então, a gente precisa especificar, trazer os detalhes, registrar isso, mas nós não temos essas informações ali registradas. Por exemplo, Júpiter. Essa é a palavra, Júpiter, mas não está cadastrado ali, não está explicado, não está no dicionário. Também vimos alguns sinais, encontramos 40 conceitos ali, com sinais, mas há uma variação. Nós vimos 3 ou 4 sinais diferentes para designar a mesma coisa. Como nós falamos também nesse Speed Design, que a gente pode ver, no aplicativo Handtalk também, que a gente utilizou para pesquisar também, para ver os resultados. E aí escolhemos, né, essa figura, ou masculina ou feminina, que a gente pode ver aqui. Aí eu achei bonitinha essa figurinha, escolhi essa opção aqui para apresentar. A TV Inis também, que foi um local onde pesquisamos. E a astronomia em Libras.
Só um pouquinho de cada um desses, a gente vai buscando esses sinais. Netuno. Veja o sinal de Netuno. Eu encontrei 3 sinais para Netuno. Então, a gente vê essas variações para o mesmo planeta, 3 sinais. Então, nós preparamos ali, organizamos, né, por meio de fotografia, vídeos também. Realmente é difícil, né, por exemplo, para utilizar, fazer os sinais ali, libras para fotografar é difícil. Falta, né, um pouco mais de informação, de conclusão, falta terminar ainda esse produto, mas estamos ainda nessa proposta, nesse projeto, para mostrar, através das configurações de mãos, e explicar um pouco sobre esse planeta, os movimentos, utilizando os parâmetros da Libras para explicar o sinal. Bom, utilizando, né, essa questão dos sinais, nós encontramos 47 sinais no Spirit Design, mas em Libras mesmo nós não encontramos. Só 22 nós tínhamos ali, não tínhamos esse total todo. Era bem menos, porque falta essas informações na Libras. E precisamos contribuir com essa pesquisa. Então, no YouTube, né, a gente consegue ver vários vídeos, mas alguns conceitos estão errados, estão equivocados. Alguns estão confusos. Por isso, nós escolhemos essa questão de acertar, de ver esses conceitos. Aí escolhemos somente esses 4 aqui. No Handtalk, nós não encontramos as variações. Só encontramos um sinal. Mas tem sido muito difícil, né? Procurar, pesquisar, encontrar esses sinais específicos, ver os vídeos, aguardar ali. Tem as propagandas que interferem, que atrapalham, né, a nossa pesquisa. Então, temos que esperar aquela propaganda para depois continuar vendo aquele vídeo. É algo realmente muito custoso, difícil, demorado. Então, pesquisando, utilizando, né, a tecnologia, o computador, no Handtalk, eu pude perceber ali 2 palavras. Mas, assim, o que é aquele significado? O que significa aquilo? Não tem, assim, uma tradução para aquelas palavras, por exemplo? Então, apresentamos como proposta, né? Como proposta após essas análises, essa pesquisa que nós fizemos, né? Continuando ainda, vendo os sinais, aqueles sinais que são bons, que trazem conceitos bons, que o surdo possa realmente compreender e entender, né? A questão da lua. A lua, né? Você vê lua, então o surdo consegue compreender esse conceito de uma forma bem tranquila, né? Porque ele respeita essa questão da visualidade. Então, permanecemos, então, com o conceito, com essa proposta. Mas tivemos também alguns que precisamos corrigir. Planeta anão. Por exemplo, um planeta pequeno não combina esse sinal. Então, a gente viu que ele está descontextualizado, ele não combina com a teoria. Precisa criar um novo sinal, por exemplo. Então, queremos mostrar isso. Alguns nós
conseguimos manter e outros não. Outros complementamos, por exemplo. O planeta principal. Fizemos só uma complementação. Planeta principal, né? Só isso. Utilizamos uma complementação para ficar mais claro o conceito. Então, às vezes não precisamos criar novos sinais. Para o neologismo, né? Esfera celeste. Aí criamos ali, né, um sinal de esfera celeste que combina com a questão visual da língua de sinais. Então, registramos essas propostas para apresentar, para divulgar pelas redes sociais, pelo Instagram. E o registro também foi feito em SciWrite. Fizemos vídeo e fizemos na escrita de sinais também. 2 formas de registro. Aqui um outro exemplo. Rotação. Então, um exemplo aqui, um sinal base, né, a rotação, esse aqui. Veja, a rotação. Mas tem também as variações. Por exemplo, essa é um sinal aqui de rotação. Terra, rotação do planeta Terra. Assim, dessa forma. Viu? Nós temos essa variação. Esse tipo de rotação. O sinal. Que tem a ver com o planeta Terra, por exemplo. Com Urano, planeta Urano. Por exemplo, tem essas mudanças, olha, você vê o tipo de rotação. É feita uma rotação diferente. Então, os professores ou os intérpretes, eles podem aproveitar essas características, esses detalhes de cada planeta para fazer, então, as variações do sinal de rotação. É o planeta principal. E o outro, nós temos ali o registro do planeta anão. Por quê? Porque é algo que está ligado ao contexto. Está relacionado à órbita desse planeta. Então, o planeta, né, Terra tem uma órbita diferente do outro ali, do outro planeta. O planeta anão, ele está ali sozinho. Não, ele está junto com outros. Por isso que a gente faz esse sinal aqui, para mostrar que não está só. Há outros planetas ali junto. Então, ilustramos dessa forma. Agora, veja, com relação à configuração de mão aqui do planeta Júpiter. Olha a característica que nós registramos ali. Por que fizemos dessa forma? Observa aqui o formato, como a minha mão está disposta. E esse movimento aqui, que retrata nuvens. Né? Esse movimento aqui, essa questão da rotação, nuvens ali em volta. Então, a gente já vê, isso já existe, não foi eu que criei, é um sinal, né, que já tem. Então, depois que nós pesquisamos tudo isso, compreendemos esses sinais, fizemos essa proposta, né, criamos. E agora, para ensinar isso, né, o produto educacional que nós teremos
a divulgação. Primeiro, a gente precisa que o aluno compreenda a escrita de sinais. Para isso, nós precisamos ensinar a escrita de sinais primeiro. Então, essa é a primeira etapa. Falar sobre a escrita de sinais, difundir essa escrita, para que o aluno consiga ler e registrar dessa forma, nessa escrita. Aí sim, ele vai compreender melhor esses conceitos. E uma segunda etapa seria a divulgação dos sinais, né, pelas fotos e também pela escrita. Então, a gente colocar sempre, né, a foto e a escrita junto. E a terceira etapa, produzir esse material em vídeo e explicando para as pessoas o conceito, o significado daquele sinal. Por que foi feito dessa forma? Então, para isso, né, fazer todo esse trabalho, eu fiz os vídeos, eu me filmei ali, coloquei legenda, coloquei a voz, fui colocando todo o material, fiz edição, depois então divulguei e espalhei esses vídeos. É um trabalho demorado, é muito trabalhoso também. Por exemplo, utilizei o Canva para organizar então as imagens, preparar esse material, detalhar, né, as características ali da escrita de sinais. Esse foi um aplicativo que foi usado. Então, aqui você pode ver, né, a escrita de sinais junto com a foto. Temos a imagem e a escrita. A posição que é colocado. E a questão da criação ali desse sinal para ser difundido para as pessoas. Então, você vê que no Física, em Libras, né, você encontra ali esse material. E na escrita de sinais também, você vê logo abaixo ali a forma que está escrito. Um exemplo aqui do vídeo. Já divulguei esse vídeo, né, no Instagram, né, fiz ali os vídeos. Fiz borda, né, a borda do vídeo. Então, e aí quero mostrar para vocês. Espera aí o vídeo.
Vão conseguir. Vocês conseguem visualizar? Aqui temos bastante informações, né, de como foi feita a divulgação, né? Temos bastante material com foto, com vídeo. Está um pouco lento, né, gente? Perdão, a internet não está colaborando, mas aqui o material. Como eu falei, né, aqui nós temos toda a exemplificação, o sinal, a datilologia, a escrita dele. Vocês percebem? A imagem aqui também tem a imagem junta para poder deixar ainda mais visual o sinal. Vamos ao próximo exemplo. Ó, no vídeo no YouTube também, ó, vocês vão reparar, ele mostra o sinal. Eu também vou apresentar aqui a vocês, mostrando no meu canal, né, que também tem, né, uma palestra, né, um congresso, que mostra que é importante, né? Vocês podem ver se vai ficar melhor para a pessoa no Instagram ou melhor no YouTube. Aí vai depender de qual plataforma a pessoa se familiariza melhor. Aqui está o conteúdo no YouTube. Aqui o sinal, né? Como vocês puderam observar, né? Um pouquinho diferente. Oh, meu Deus. Meu gato apareceu, gente. Perdão. Ok. O slide voltou. Sim, sim. Tá no slide Perspectiva Futura. Perfeito, gente. Então, né, essa divulgação ela é importante, né, e a gente consegue fazer esse trabalho. E é um trabalho que leva em consideração a opinião das pessoas para que a gente possa alcançar um resultado cada vez melhor, adaptando o conteúdo, adaptando os vídeos, as expressões. E o objetivo, né, a perspectiva futura com isso a gente continuar, né, a pesquisa dos sinais, porque a área ainda é carente de pesquisa, ainda é carente de encontrar esses conceitos. Nós estamos agora nesse período de eleição e, por exemplo, a TV Ines, ela teve um corte em relação às suas verbas, né, e ela acabou estando fechado. E vocês podem observar, né, que até hoje, nesse período, a gente vê que acabou que não foi à frente. Vamos ver se nesse próximo período de eleição, né, a partir do próximo mandato, a gente consegue ter essa reabertura da TV Ines, que é um canal tão importante. Bem, também é bastante importante continuar com as capturas de imagem, continuarmos organizando e catalogando essas informações. É um trabalho que não se dá por concluído, né? A gente precisa sempre estar pesquisando, a participação em congressos para poder divulgar o material também. Bom, como plataforma de divulgação temos o Instagram, temos o YouTube.
Ih, não entendi. Perdão, você pode repetir? Opa. Ah, tá. Perdão, é que estava em inglês, gente. Perdão pela dificuldade com o inglês, gente. Mas então, nesse site temos diversas colocações em Saruite, né, na escrita de sinais, e que ajuda muito na divulgação da escrita de sinais desse método. É muito importante, né? Lá com o repositório, né? Eu vou colocando material lá, a gente vai conseguindo fazer essa reposição no mesmo local. Também a divulgação do trabalho em palestras, em eventos, a divulgação também enquanto artigo acadêmico é bastante importante, né, para que pessoas que não tenham esse conhecimento possam ter o primeiro contato com a astronomia e com esses conceitos em língua de sinais. Bom, eu preciso, né, sumariamente agradecer ao Cultura Visual Imersão a Libras, que sempre tem me dado todo o suporte, né? Suporte, encorajamento, tem me motivado bastante, em especial ao professor Wagner, que sempre continuou opinando sobre o meu material, continuou me orientando à medida do possível, teve me ajudado bastante. O meu amigo Daniel, este aqui é o sinal dele. Daniela, perdão, Daniela, minha amiga Daniela. Esse aqui é o sinal dela, que também sempre esteve disposta, opinando, me dando todo o suporte necessário, me dando também o suporte em língua de sinais. Também gostaria de agradecer a Cíntia, que também tem sempre me deu suporte, me deu bastante apoio dentro da Rural. Eu queria agradecer também. E também agradecer minhas orientadoras, né, pela compreensão, por terem compreendido as dificuldades pelas quais eu tive, pelas quais eu passei. Gostaria de agradecê-las também. As pessoas que sempre me ajudaram, gente, sempre opinaram. Gostaria de agradecer a todas vocês que estiveram presentes, me dando suporte no Instagram, curtindo no Instagram, no YouTube. Gostaria também de agradecer aos intérpretes, Kelly e Libni, pelo apoio aqui na tradução. Muito obrigado a vocês pela participação. Também gostaria de um agradecimento de quem fez a arte do meu Instagram, ao Wanderson Verdan. Muito obrigado. Foi um presente para mim por ter feito toda a arte da minha imagem no Instagram. Muito obrigado. E também, principalmente, né, eu gostaria de agradecer e a Deus e minha mãe, né, por todo o suporte, por todo o apoio que minha mãe conseguiu me dar, por todo o apoio que ela esteve presente aqui atuando comigo nesse período de estudo, me dando forças para não desistir, né? Então, realmente muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, principalmente a minha Deus e minha mãe, por estar comigo em todos esses momentos e a todos vocês por terem colaborado, gente. Obrigado. Aqui estão as referências. E agradeço a todos pela atenção. Chegou ao fim da minha exposição.